que bom estarmos aqui para mais um programa Encontro com a Palavra. Neste programa estudamos a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Esse estudo já nos trouxe aos profetas do Velho Testamento. Já vimos os livros de Isaías e de Jeremias e também o livro de Lamentações, que é um apêndice do livro de Jeremias. Continuando o estudo dos profetas, faremos hoje uma introdução ao profeta Ezequiel. Para entender melhor as profecias e o livro de Ezequiel, precisamos conhecer primeiro um pouco do homem Ezequiel e o homem que exerceu o ministério de profeta na mesma época que ele, Daniel. Ezequiel e Daniel tinham a mesma idade. Aos 14 anos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia. 9 anos mais tarde, com 25 anos, Ezequiel foi levado também. Temos Jeremias pregando em Jerusalém durante sua queda, e mesmo depois dela, e ao mesmo tempo, temos Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia, vivendo uma experiência e um ministério extraordinário no palácio de Nabucodonosor. Daniel foi um dos profetas mais empolgantes da Bíblia. Enquanto Daniel era profeta na Babilônia, Ezequiel ficou pregando nos campos de trabalho escravo em que estava o povo de Judá na Babilônia. Ezequiel foi o único profeta que ministrou diretamente para o povo de Deus no cativeiro. Todas as mensagens de Ezequiel são dirigidas aos cativos. O Salmo 137 descreve o povo de Judá no cativeiro. Neste salmo, o salmista diz que enquanto o povo de Deus marchava para a Babilônia, seus opressores, referindo-se aos babilônios, que agiram com barbaridade contra Jerusalém e seu povo, diziam o seguinte: ouvimos falar que vocês são um povo que gosta de cantar, que cantam louvores para o Deus de vocês. Queremos ouvir uma das músicas sobre o Deus de vocês agora. O salmista se inclui neste grupo. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Foi nesse cenário que Jeremias, Daniel e Ezequiel pregaram durante aquele período de tantas dificuldades. Ezequiel foi para o exílio junto com o povo de Judá e, como companheiro de cativeiro, fazia suas pregações referentes aos problemas tão difíceis que enfrentaram. O povo de Deus não tinha visões proféticas, nem templo, nem palavra da parte de Deus. Deus chamou Ezequiel para dar ao seu povo uma visão profética divina. Deus não quis que seu povo ficasse sem um profeta, nem durante o cativeiro. Por isso ele comissionou o jovem Ezequiel para ir até o cativeiro e ministrar aos exilados. O versículo 30 do capítulo 22 de Ezequiel é o versículo-chave desse livro. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Deus queria encontrar um homem entre os cativos que se colocasse na brecha entre Deus e seu povo. Como Deus não conseguiu encontrar ninguém, comissionou Ezequiel e lhe deu um ministério. O versículo 30 do capítulo 22 é a descrição do trabalho de Ezequiel. Fatos estranhos e extraordinários. Esse é um bom título para o livro de Ezequiel, porque podem acreditar, esse livro é cheio das mais maravilhosas e esquisitas profecias. Acredita-se que o próprio Ezequiel fosse um profeta estranho e extraordinário ao mesmo tempo. Fazendo uma comparação dos profetas, descobrimos que Daniel, Ezequiel e o apóstolo João estavam exilados quando escreveram seus livros, Daniel, Ezequiel e Apocalipse, respectivamente. Daniel e Ezequiel estavam exilados na Babilônia e João na ilha de Patmos. A literatura desses três autores é chamada pelos estudiosos de literatura apocalíptica. A palavra Apocalipse sugere que há um véu e algo por trás dele. Não há como saber o que há por trás do véu até que ele seja removido. O significado da palavra Apocalipse é esse: remover o véu para que se veja o que seria impossível de ser visto com ele. Esta literatura apocalíptica não apenas nos leva para trás do véu, como também para o futuro. Estes três autores, Daniel, Ezequiel e João, escritores exilados, concentram-se no futuro. Através deles temos acesso à literatura apocalíptica ou à também chamada literatura escatológica. A palavra grega eskat significa as últimas coisas. Escatologia, então, significa o estudo das últimas coisas.
Um profeta escatológico nos leva para trás do véu e nos mostra o que acontecerá quando Deus fizer acontecer a consumação da história da humanidade. Ezequiel, Isaías e Jeremias apresentam o que você pode chamar uma trindade de ênfases. De todos os profetas da Bíblia, Isaías foi o que mais fez profecias a respeito do Messias. Jeremias é o profeta do Pai. Através dos seus sermões de representação simbólica, ele traz pregações a respeito de Deus. Quando o povo foi levado para o cativeiro, ele pregou: glorie-se em Deus, em compreender e conhecer o Senhor. Jeremias estava sempre apresentando Deus ao povo de Judá. Ezequiel é o profeta do Espírito, porque faz constantes referências ao Espírito de Deus. Ele faz essas referências ao Espírito Santo dentro de uma dimensão pessoal. Ele descreve o Espírito vindo sobre ele, para dentro dele, elevando-o e capacitando-o de várias maneiras para aquele ministério tão difícil. O ministério e função do Espírito Santo, ou do Santo Espírito, tem várias dimensões. Lendo sobre o ministério do Santo Espírito, podemos até achar que ele se restringe a vir habitar naqueles que creem nele. Entretanto, o Espírito Santo não está só em nós, no sentido de que ele habita dentro de nós, se crermos em Jesus. O Espírito Santo também está sobre nós. Observe, tantas vezes aparece a expressão no livro de Atos: o Espírito Santo veio sobre ele. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A unção do Espírito Santo sobre nós está sempre associada a ministério. A prova do Espírito Santo em nós é chamada de fruto do Espírito. Há 9 frutos do Espírito mencionados em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, como evidências de que o Espírito habita em nós. O Novo Testamento ensina que a outra evidência do Espírito Santo sobre nós são os chamados dons do Espírito. O Novo Testamento descreve vários desses dons. O Espírito Santo não está apenas sobre nós e em nós, ele também está entre nós. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ele está em nosso meio. Resumindo, o Espírito Santo tem várias funções e dimensões. Você verá que quase todas elas são mencionadas por Ezequiel, porque ele é o profeta do Espírito e sempre dá forte ênfase aos ministérios do Espírito Santo. Assim como Jeremias, Ezequiel também faz uso dos sermões de representação simbólica. Estudiosos acreditam que Daniel e Ezequiel foram fortemente influenciados por Jeremias, muito mais velho que eles. Esses 2 jovens profetas devem ter ouvido Jeremias pregar inúmeras vezes. Uma coisa é certa: Jeremias teve grande influência sobre Daniel e Ezequiel, porque os 2 o citam muito, e até o imitam de várias maneiras em seus ministérios. O uso da pregação de representação simbólica é um dos fatores em que Ezequiel assemelha-se a Jeremias e que evidencia a influência que recebeu dele. No Novo Testamento, vemos que Jesus Cristo e o apóstolo Paulo sofreram uma acusação. Diziam que eles tinham o centro deles deslocados. O eu deles era fora do lugar. Os 2 não tinham como centro de suas vidas o seu próprio eu. Eles eram excêntricos, que neste contexto quer dizer que o centro da vida deles era diferente do centro da vida das outras pessoas. Poderíamos dizer a mesma coisa de todos os profetas. Se um homem como Ezequiel vivesse entre nós hoje, seria internado em um hospital psiquiátrico. Ezequiel, além de fazer uso da pregação de representação simbólica, representava os símbolos ele mesmo. Ele poderia até ser chamado de o profeta mímico. Ezequiel representou sozinho muitos dos seus sermões. Quando você descobre as coisas que Ezequiel fez, pode até pensar que realmente ele estava com seu centro deslocado, ou até meio maluco, vamos dizer assim. Ezequiel usa a expressão filho do homem cerca de 100 vezes. O tema de sua profecia, que por sinal é muito organizada, é: Jerusalém vai ser destruída. Fica claro que Ezequiel sabia que logo iria para o cativeiro. Provavelmente,
Ele estava tentando compensar a mensagem de vários falsos profetas que pregavam um rápido retorno do cativeiro. Você se lembra que aquele falso profeta Ananias contradisse Jeremias e declarou que o cativeiro não duraria 70 anos, mas apenas 2 anos? Aparentemente, havia muitos falsos profetas pregando isso, e Jeremias contradiz esse falso profeta, enfatizando que Jerusalém seria destruída. Assim como Jeremias, Ezequiel pregava que não tinha como impedir a conquista babilônica nem a destruição de Jerusalém. Dos capítulos 25 a 32, a profecia de Ezequiel é contra a nação que destruiria Jerusalém. Nos capítulos 33 a 40, a sua mensagem é: Jerusalém ressurgirá novamente. Ezequiel junta-se a Jeremias nesta mensagem de esperança. Ezequiel profetiza as bênçãos de Deus sobre seu povo. Nos capítulos 40 a 48, ele faz uma profecia escatológica. Sua profecia refere-se ao futuro e diz que exatamente naquele lugar onde ficava o templo de Salomão haveria um outro templo, o templo do milênio. Se hoje você visitar a Terra Santa e for ao local onde antes ficava o templo de Salomão, chamado de o Domo da Pedra, verá o maior santuário islâmico do mundo, bem ali onde antes ficava o templo de Salomão. Nesse trecho, Ezequiel diz que outro templo vai ser construído. Quando você visita o Domo da Pedra, tem que tirar os sapatos porque está em solo muçulmano. Você é estrangeiro em um templo muçulmano. Alguns interpretam esta profecia de Ezequiel literalmente e acreditam que ele está dizendo que vai haver uma restauração do templo bem naquele lugar. Isso quer dizer que, de alguma forma, o Domo da Pedra será destruído. Outros, entretanto, acham que essa profecia de Ezequiel é figurativa. Eles dizem que esta é a mensagem de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e que significa que Deus está construindo sua igreja, que Jesus Cristo está construindo sua igreja e que a igreja de Jesus Cristo é o templo sobre o qual Ezequiel está falando. Pense nisso e até o próximo programa. Muito bom estarmos juntos para mais um encontro com uma palavra. Para você que sintoniza nosso programa pela primeira vez, saiba que ele é dedicado ao estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso estudo já nos trouxe a maior divisão da Bíblia, os livros proféticos do Velho Testamento. Já estudamos os profetas Isaías e Jeremias, e no último programa fizemos uma introdução à vida do profeta Ezequiel. Já temos uma visão geral do livro de Ezequiel. Vamos estudar alguns dos seus sermões estranhos e extraordinários. Ezequiel recebeu a maioria de seus sermões em forma de visões. Muitas de suas visões podem ser encontradas no livro do Apocalipse. O apóstolo João registrou as visões apocalípticas e escatológicas. Todos os símbolos que João usa no livro do Apocalipse são símbolos bíblicos, sendo que a maioria deles está presente no livro de Ezequiel. Preste atenção nesta visão de Ezequiel. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. As 4 tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam umas nas outras. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham o rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra.
Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. E aí, qual é a interpretação desse sermão estranho e extraordinário de Ezequiel, hein? O que será que esta visão significa? João menciona os mesmos símbolos no livro de Apocalipse. No capítulo 4 de Apocalipse, quando as portas se abrem para o céu, entre outras coisas, estão esses mesmos 4 seres viventes do livro de Ezequiel. O primeiro é como um leão, o segundo é como um boi, o terceiro é como um homem e o quarto é como uma águia. Quando Deus se revelou ao homem no Monte Sinai, rugiu como um leão. Se o povo chegasse a tocar a montanha de onde Deus falava, morreria. A outra maneira que Deus se revelou foi através dos sacrifícios do livro de Levítico. Quando Deus se revelou através da tenda de adoração ou tabernáculo lá no deserto, o boi representava os animais que eram sacrificados pelos pecados do povo. O homem, entre esses 4 seres viventes, nos leva a essa revelação progressiva de Deus até os evangelhos, onde Deus se tornou o homem. Deus viveu entre nós durante 33 anos. Alguns dizem que a águia representa a deidade. Este homem que viveu entre nós era totalmente homem e totalmente Deus, como declara o credo de fé. A encarnação de Jesus Cristo foi o máximo da revelação que Deus fez de si mesmo. As rodas podem representar a revelação contínua de Deus, que talvez inclua os profetas que proclamaram a revelação, já que o espírito dos seres viventes estava sobre rodas. Essas são algumas das possíveis interpretações desta visão de Ezequiel. É muito difícil interpretar as visões e revelações de Ezequiel. No capítulo 3, lemos uma de suas profecias intitulada O Sentinela da Casa de Israel. Diz assim: Ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Você acredita nisto? Pois o apóstolo Paulo acreditou. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele disse assim, a graça de Deus, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância de seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Paulo estava dizendo que se você fala das boas novas de salvação de Jesus para alguém e essa pessoa crê no Evangelho, então você foi a fragrância de vida para ela. Você passa a ser a pessoa mais importante do mundo para ela, porque você anunciou a salvação. Se você fala das boas novas de salvação para uma pessoa e ela rejeita, então você é a fragrância de morte, porque a partir de então ela não poderá dizer, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido. Depois de declarar isso, Paulo pergunta, mas quem está capacitado para tanto? No verão, quando eu trabalhava na assistência social da minha cidade, participei de um projeto de recreação. Um dia, enquanto fechava o centro, vi que um homem estava me observando. Achei que ele quisesse falar comigo, e queria. Quando terminei de fechar tudo, ele se aproximou.
Sentamos num banco e, enquanto ele fumava, contou-me sua história. Olha, fui para a guerra e eu fui ferido. Muitos de nós foram feridos. No campo de guerra, eu vi um capelão que ia de um ferido a outro e falava alguma coisa para eles. Sabe, eu achei que ele viria falar alguma coisa para mim também, mas foi atingido por um tiro. Depois, mesmo ferido, ele continuou procurando as pessoas para falar com elas. Ele foi atingido pela segunda vez e continuou se arrastando de um homem para outro. Por pouco ele me alcançou, mas foi atingido pela terceira vez. Eu tenho observado você e sei que você sabe o que o capelão estava falando para aqueles soldados. Eu não fui procurar uma oportunidade para falar do Evangelho. Incrível! A oportunidade veio até mim. O que você acha que o capelão estava falando para aqueles homens que estavam morrendo sob fogo cerrado, hein? Muitos clérigos não têm uma mensagem para alguém que está morrendo. Você acredita no Evangelho? O Ezequiel tinha uma mensagem para o povo que estava morrendo e para o povo que caminhava para a vida. E ele acreditava na sua pregação porque sabia que ela vinha de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, Ezequiel sabia que era uma fragrância de vida ou de morte. Se você acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, deve, como Ezequiel, se posicionar como sentinela das almas daqueles que estão ao seu redor. Mas quem está capacitado para tanto, hein? É por isso que Ezequiel dá tanta ênfase ao Espírito Santo em sua pregação. Assim como Paulo, Ezequiel encontrava sua suficiência no Espírito Santo. Em 2 Coríntios, Paulo diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas na nossa capacidade que vem de Deus. Só Deus pode nos capacitar para sermos sentinelas espirituais. Veja como Ezequiel descreve a sua unção do Espírito Santo. Ele diz assim: depois o Espírito elevou-me e ouvi um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Há alguns anos fui jantar com um homem que eu considero um dos melhores pregadores e ministros que conhecia, realmente, um profeta dos tempos modernos. Comentávamos o fato de ambos sermos pessoas tímidas. Também falávamos sobre a unção do Espírito Santo. Contei para ele que às vezes quando prego sinto a unção do Espírito, mas às vezes não. Contei para ele que um dia, na saída do culto, uma senhora me disse: foi uma conversa muito boa, pastor. E foi exatamente assim que me senti, conversando com a igreja, e ela disse exatamente isso. Foi uma conversa muito boa hoje, pastor. Não sentia que havia qualquer unção naquela minha conversa. Na verdade, tive até vontade de dizer para a igreja: olha, se vocês conseguirem tirar alguma coisa de bom deste culto, agradeçam a mim, porque eu não acho que o Espírito Santo tem nada a ver com essa conversa de hoje, viu? Era assim que me sentia naquele dia. Esse grande pregador me disse: olha, a diferença entre você e eu é que se não houver unção do Espírito, você ainda consegue conversar com a igreja, e eu não consigo. Se o Espírito Santo não estiver ali, parece que fico com um tijolo na boca. Não consigo falar nada. Eu o estava convidando para pregar em minha igreja e ele estava me dizendo por que não queria ir. Ele me contou que uma vez foi convidado para ser palestrante de uma conferência e quando chegou lá na frente, simplesmente não conseguia dizer nada. Ele só falou: desculpe-me, e sentou-se. Ele me perguntou: você quer que aconteça isso na sua igreja? Já pensou? Você reuniu toda a sua igreja sem saber se o Senhor me dará ou não uma mensagem? Fiquei impressionado com o relacionamento profundo deste tímido profeta dos tempos modernos com o Espírito Santo. Ezequiel era o profeta desse tipo. Ele dizia: ouçam, se o Espírito está sobre mim, eu posso falar suas palavras. Mas se ele não estiver sobre mim, é como se eu estivesse amarrado com cordas e mudo. Não consigo nem falar. Ezequiel era um profeta exatamente assim. À medida que você se familiarizar com esse profeta estranho e extraordinário e com suas profecias estranhas e maravilhosas, procure tirar de seus sermões uma aplicação para a sua vida, como você fez com o profeta Jeremias. Deus o abençoe na leitura das profecias de Ezequiel. Temos que ficar por aqui hoje. Mas não esqueçam, no próximo estudo teremos muito mais.
Deus lhe abençoe. Este é mais um encontro com a palavra. Ouça a leitura desse texto com bastante atenção. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nele fazemos um estudo introdutório de toda a Bíblia, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Atualmente estamos estudando os profetas. O texto bíblico que acabei de ler é a pregação de Ezequiel, o terceiro profeta maior que estudamos. O título que demos para o estudo do livro de Ezequiel é Fatos Estranhos e Extraordinários. É um título que se encaixa bem para este profeta estranho e extraordinário, que nos revela profecias estranhas e extraordinárias em suas pregações. Esse sermão dos ossos secos é o sermão de Ezequiel que eu mais gosto. O que há de tão importante nesse sermão dos ossos secos? Ezequiel foi levado a um vale. O vale estava coberto de ossos. A ordem de Deus para Ezequiel é que pregasse para os ossos. Agora consigo entender por que o Billy Graham pregou para os jacarés nos pântanos da Flórida quando era estudante e estava aprendendo a pregar. Também já ouvi falar de pregadores do interior que pregaram para o gado e outros animais. Mas acho que o desafio de Ezequiel era ainda maior. Pregar para ossos secos não vale. Havia muitos ossos e estavam todos secos. Muitas vezes este é o desafio de um pastor e é assim que ele se sente, pregando para uma igreja cheia de ossos secos em pleno domingo pela manhã. Os ossos podem até ser sofisticados e usar ternos caros, mas estão todos ali olhando para ele, sem expressão nem vida. O pastor tem diante de si um desafio espiritual. Será que esses ossos estão vivos? Será que com sua pregação ele trará vida espiritual para a sua congregação? Lembre-se de que Ezequiel não foi o único profeta maior. Ele foi um dos profetas do cativeiro. Jeremias pregou enquanto os babilônios conquistavam Jerusalém e levou 20 anos para que Jerusalém caísse. As deportações para a Babilônia aconteceram num período de 20 anos. E durante todo este tempo Jeremias pregava em Jerusalém. No início dessas deportações, quando tinha 14 anos, Daniel foi levado cativo para a Babilônia.
Depois de 9 anos, Ezequiel, com 25 anos de idade, foi levado também. Como veremos na próxima parte do nosso estudo, Daniel teve um ministério muito importante no palácio de Nabucodonosor, a construção mais imponente daquela época. O ministério de Daniel com Nabucodonosor foi especial e continuou pelo reinado de seu filho Belsazar. Depois Daniel ministrou para Dário, da Médio-Persa, e também durante o reinado de Ciro o Grande, e depois que os persas conquistaram a Babilônia. O ministério de Daniel, voltado aos reis em palácio, era muito especial. O ministério de Ezequiel era mais difícil. Ezequiel foi chamado para ministrar para seus companheiros de exílio que estavam com ele na Babilônia. O ministério de Daniel, por exemplo, era voltado aos reis, e em palácios. Mas Ezequiel ministrou nos campos e trabalhos escravos. Hoje também temos homens santos e consagrados ministrando bravamente em campos russos da Sibéria. O livro de Solzhenitsyn, O Arquipélago de Gulag, descreve o ministério dedicado de alguns pastores entre seus colegas prisioneiros em campos de trabalhos escravos na Sibéria. Foi um contexto como este que Ezequiel foi chamado para ser profeta. A morte espiritual do povo de Judá era seu maior desafio. Como castigo pelo seu pecado de idolatria, o povo de Judá tinha sido exilado para a Babilônia. A marcha de morte para a Babilônia não foi suficiente para trazer um reavivamento espiritual para o povo. O moral deles estava constantemente baixo. O ministério de Ezequiel visava pregar para aqueles cativos ultrajados e desanimados. Deus não queria que o povo de Judá ficasse sem revelação, por isso comissionou Ezequiel para pregar para o povo de Judá durante o cativeiro. Falando alegórica e espiritualmente, o povo de Judá era como ossos secos. Deus lançou um desafio para Ezequiel. Ezequiel, você acha que esses ossos secos podem voltar a viver? A Bíblia mostra que Deus desafiava seus profetas com visões. Ele perguntou, Elias, o que você está vendo? Jeremias, o que você está vendo? E perguntou a Ezequiel, Ezequiel, está vendo todos esses ossos secos? Você acha que eles podem tornar a viver? Ezequiel não diz, sim, eu tenho fé para crer que eles podem voltar a viver. Ele diz, só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe se eles podem voltar a viver. Ezequiel não comprometeu sua palavra, porque, na verdade, ele não cria que aqueles ossos pudessem se tornar em corpos vivos. Então Deus disse, profetiza esses ossos. Deus estava dando uma visão a Ezequiel. Ezequiel estava tendo uma experiência com Deus e começou a pregar para os ossos. Depois de algum tempo, Ezequiel conta que ouviu um barulho como de chocalho e os ossos começaram a se juntar. Os ossos se juntaram formando esqueletos. Ezequiel já tinha uma congregação de esqueletos galopantes, sem tendões nem carne. Como tantas igrejas hoje em dia, né? Mais uma vez Ezequiel recebe a ordem. Pregue. Quando ele pregou, tendões e carne se formaram sobre os esqueletos. Eles passaram a ser um monte de corpos. Uma vez um pastor falou que a igreja dele seria a primeira a ser arrebatada, porque o Novo Testamento diz que os mortos em Cristo irão primeiro. E se os mortos em Cristo vão primeiro, significava então que a igreja dele iria primeiro, porque ele diz, a minha igreja parece que todo mundo é morto. Incrível, né? Bom, mas Ezequiel estava com um exército de esqueletos cobertos de carne e músculos. Mas ele ainda não podia responder à pergunta que Deus lhe havia feito. Esses ossos podem voltar a viver? Aqueles corpos ainda não estavam vivos. Eles ainda não respiravam. Aí Deus ordena, pregue para que respirem. Neste ponto de fôlego, de respiração, o Espírito Santo entra em cena. A respiração, esse fôlego, é a mesma coisa do Espírito. Encontramos aqui mais um princípio bíblico. Sem o Espírito Santo, o pregador tenta o impossível. Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Qualquer profeta verdadeiro sabe que se o Espírito Santo não estiver sobre ele, conduzindo e dando-lhe a sua unção, tudo que o profeta tentar fazer será inútil. É isso que está sendo ilustrado aqui. Pregue para o Espírito. Quando Ezequiel profetizou para o Espírito, o fôlego veio sobre aqueles corpos e eles se tornaram um exército poderoso. Você vê as aplicações que podemos tirar desta pregação tão importante de Ezequiel?
A principal lição é que Deus está dizendo: eu levarei você de volta para casa. A mensagem que eu quero que você pregue aos cativos desesperançados de Judá é que daqui a 70 anos eles voltarão para casa. Vocês acham que Deus não tem poder para isso? Ah, Ele tem. Deus me deu uma visão, eu vi o vale de ossos secos e Deus disse: pregue para esses ossos podem voltar a viver. Ezequiel. E eu disse: não sei. E Deus falou: pregue. Então eu preguei. Quando preguei a palavra, os ossos se juntaram e depois passaram a ter músculos e pele. Depois, quando eu preguei e pedi ao Espírito que ungisse minha pregação, o Espírito veio sobre aqueles corpos. A aplicação principal da pregação de Ezequiel é: eu posso e eu vou restaurar vocês desse cativeiro. Eu posso e eu vou tirá-los da Babilônia e levá-los de volta para a terra de vocês. Vou restaurar a sorte de Israel. Essa é a principal aplicação deste importante sermão de Ezequiel sobre os ossos secos. Enquanto estudamos o Velho Testamento em nosso programa Encontro com a Palavra, fico desafiando você a buscar em cada aula uma aplicação para a sua vida. Isso é muito importante, principalmente quando estudamos todas essas grandes pregações dos profetas do Velho Testamento. O que isso significou para aqueles que ouviram este sermão? Sempre que você quiser encontrar a aplicação de um texto como este, faça a você mesmo a pergunta: o que tudo isso significa para mim? Que aplicação posso tirar para a minha vida? A aplicação que podemos tirar desta lição é: enxergue o desafio da obra de Deus no mundo. Qual é a obra de Deus no mundo de hoje? Nos dias de Ezequiel, era o retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico. Qual é a obra de Deus hoje? Hoje o Cristo vivo está construindo sua igreja. Edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que Deus está fazendo hoje. Como é que Cristo constrói sua igreja? Primeiro ele alcança os perdidos, depois de alcançados, os ex-perdidos tornam-se parte da igreja. Pode ser que eles não tenham muita vida espiritual, logo que se tornam parte da igreja. O desafio então é: será que esses ossos podem voltar a ter vida? Essa é a segunda aplicação desta importante mensagem de Ezequiel. A pregação do Evangelho constrói a igreja, dá vida real. Mas o tempo acabou. Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Apoie sua Bíblia, acomode-se e acompanhe conosco mais um pouco deste curso de introdução ao estudo da Bíblia. O propósito deste curso não é apenas fazer uma introdução à Bíblia, mas ajudar você a aplicá-la em sua vida. Dedicamos os últimos programas a observar a vida dos profetas. No último estudo, vimos o texto do profeta estranho e extraordinário, desafiado a pregar para uma grande congregação de mortos e de ossos secos. Este texto, visto no último programa, ilustra dois fatores essenciais para que a obra de Deus caminhe com sucesso: oração e pregação da palavra. Ezequiel acreditava que o Espírito do Senhor estava nele, elevando-o, ungindo-o, capacitando-o com tudo o que ele precisava para ser frutífero. No desafio de pregar o Evangelho e ver pessoas convertidas, encontramos dois fatores da descrição do ministério da Palavra de Deus para os perdidos: a arma espiritual da oração e a Palavra de Deus que salva o pecador do pecado e o torna parte da igreja. Observamos a combinação poderosa da Palavra de Deus e da oração na ordem que foi dada a Ezequiel: profetize a estes ossos, profetize ao Espírito. Você não precisa ser um pregador para anunciar o Evangelho a outra pessoa. Você precisa crer que o Espírito de Deus ungirá a palavra de Deus quando você compartilhá-la com alguém. Dizem que um evangelista é um mendigo falando para outro onde há pão. Se você é espiritualmente um desses mendigos dizendo onde há pão ou onde o pão está, você precisa entender a combinação poderosa que é a oração e a pregação da palavra de Deus. Nos primeiros capítulos do livro de Atos, vemos que os discípulos viviam em uma grande comunidade espiritual. Eles repartiam seus bens e comiam suas refeições juntos. Praticavam um socialismo puro. Os apóstolos estavam servindo mesas,
e isso os tirava do seu trabalho pastoral. Então eles tomaram uma importante decisão. Elegeram os primeiros diáconos e determinaram: vocês cuidam desta parte e nós vamos nos preocupar com a oração e a ministração pastoral. Deus abençoou a decisão deles de maneira poderosa e prosperou este ministério de oração e pregação da palavra de Deus. Ezequiel também usou essa mesma combinação em seu ministério. Se simplesmente pregarmos a palavra, estaremos passando informação, mas nada vai acontecer com as pessoas que estiverem ouvindo. Mas, se a pregação da palavra vier precedida de oração, alguma coisa vai acontecer. Quando Paulo foi para a cidade de Coríntios, ele simplesmente anunciou o fato a respeito de Jesus Cristo. Os fatos, claro, a respeito do Senhor Jesus. Ele disse: Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus Cristo ressurgiu da morte pelos nossos pecados. Em Atenas, Paulo tentou fazer do Evangelho uma panaceia intelectual. Ele usou a pregação de palavras persuasivas e de sabedoria. Citou os poetas de Atenas e seus filósofos, e não adiantou muita coisa. Quando viajou de Atenas para Coríntios, ele declarou: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em Coríntios, quando eles acreditaram na mensagem simples do Evangelho, os milagres aconteceram. Alguns disseram que era a maior tolice que já tinham ouvido e nada aconteceu na vida deles. Mas quando o povo creu, a mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo tornou-se um poder dinâmico que mudou vidas. Foi isso que Ezequiel aprendeu nos dias de cativeiro, quase 600 anos antes do apóstolo Paulo pregar o Evangelho em Coríntios. Ezequiel aprendeu que quando Deus nos manda anunciar as boas novas, e nós pregamos para ossos, para as pessoas que estão mortas, parece que não vai acontecer nada. Mas se Deus disse: pregue, e nós continuamos pregando para o Espírito também, para o fôlego, e ficamos olhando para Deus durante a pregação, o tempo inteiro, buscando a unção do Espírito sobre a pregação, então, quando o poder de Deus vem, aqueles ossos passam a ter vida. É essa a ilustração do livro de Ezequiel. Focalizamos nosso último estudo em algumas aplicações da pregação e do ministério do profeta Ezequiel. Terminamos o último programa falando sobre as aplicações da filosofia do ministério de Ezequiel, quando ele pregou seu sermão dos ossos secos. Além dessas aplicações, também vimos o resultado duplo da obediência a esse chamado. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. A visão que Deus deu a Ezequiel veio como um chamado para ele, e a palavra de Deus veio com um cumprimento. Quando recebeu o chamado de Deus, Ezequiel tinha uma visão que está descrita nos primeiros 3 capítulos de seu livro. Nestes capítulos vistos no estudo anterior, temos as experiências chamadas de as experiências do chamado de Ezequiel. Isaías tinha recebido seu chamado quando teve uma experiência no templo. Como resultado desta experiência, Isaías foi chamado para ir para Deus. Quando Deus perguntou: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha sido comissionado para ir por Deus. Chamamos isso de um encontro com Deus e o chamado de Isaías. Aquele foi o seu chamado e o seu ide. Deixe-me enfatizar mais uma vez que todos esses grandes profetas e homens de Deus no Velho Testamento tiveram essas experiências fortes nos seus chamados e tiveram também várias outras experiências que poderiam ser chamadas de experiências do ide. A razão pela qual o ide deles era verdadeiro é porque o chamado também tinha sido verdadeiro. Muitas pessoas hoje não são verdadeiras quando vão para Deus, porque, na verdade, nunca foram realmente chamadas. Elas simplesmente foram.
Algumas dessas experiências do chamado desses profetas duraram 40 até 80 anos, como no caso de Moisés. Moisés tinha 80 anos quando a experiência do seu chamado aconteceu e a sua experiência de ir durou 40 anos. Esses 40 anos de ide foram tão cheios do poder de Deus porque tinham sido precedidos de 80 anos de um chamado, uma preparação. Para Ezequiel, aquela visão dos ossos secos foi um ide. Quando Deus deu a Ezequiel a visão, ele se comprometeu com ela. Aí então passou a acontecer o cumprimento da visão. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, ele teve a visão das rodas. Essa grande visão das rodas foi o seu chamado. Vou enfatizar mais uma vez. Os detalhes das experiências espirituais dos homens e Deus podem variar, mas os resultados são muito semelhantes. Os resultados sempre têm a ver com o ir com Deus, ir para Deus. Salomão declarou que onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nos tempos do ministério de Ezequiel, o povo de Judá tinha perdido a visão de Deus. Eles não tinham mais Jerusalém, nem a palavra de Deus, nem o templo, nem ajuda para adoração. Por isso o líder espiritual deles teria que ter uma visão de Deus. Deus deu a Ezequiel a visão de si mesmo em 4 diferentes dimensões. Primeiro Ezequiel disse: "Veio a mim a palavra do Senhor." Isso aconteceu com todos os profetas. Ezequiel também disse: "A mão do Senhor estava sobre mim." Ezequiel foi o único que disse: "Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus." Essas visões de Ezequiel são muito difíceis de serem interpretadas. Ele viu as rodas e os seres viventes. Os seres viventes não eram feras. Eram criaturas com aparência de leão, de boi, de homem e de águia. Essa visão que se repete no livro de Apocalipse é a visão de Deus. É a visão que impede que o povo de Deus pereça. Deus deu essa visão a Ezequiel para que ele pudesse ministrar para o povo naqueles tempos de tanta dificuldade. A visão tinha que ser fora do comum, porque os tempos eram bem fora do comum. No versículo 28, capítulo 1, Ezequiel explica como era a visão. Ele diz assim: "Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor." O que significaram todos aqueles detalhes dentro da visão da glória de Deus? As rodas, os olhos, os aros das rodas e tudo que se relacionava aos viventes? Não se esqueça das palavras de Ezequiel. Era a aparência da figura da glória do Senhor. Muitos estudiosos acreditam que esta também foi uma visão da onisciência de Deus, que os olhos nos aros das rodas representam a onisciência de Deus. As rodas entrosadas umas nas outras podiam se movimentar para frente e para trás. A essência desta visão era e é a onisciência de Deus. Ezequiel era um profeta verdadeiro. Todas as suas profecias se cumpriram. Tudo que ele profetizou a respeito dos ossos secos se cumpriu. Deus fez o povo de Judá retornar do cativeiro babilônico. A aplicação que podemos tirar do cativeiro e da restauração do povo de Judá é: se você está espiritualmente cativo, se você não está livre, deve pedir a Deus que o liberte do seu cativeiro. Se você pecou e está experimentando o castigo de Deus, se você está num tipo de cativeiro babilônico, lembre-se das palavras de Jeremias. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Lembre-se da mensagem de esperança que veio de todos esses profetas do cativeiro. Deus não cessou de amar você. Ele vai castigar você, mas depois que tiver reciclado e feito de você um vaso novo, ele trará você de volta. Essa é a essência da pregação de Ezequiel, Isaías, Jeremias e de outros profetas maiores. Todos eles enfatizam a realidade de um cativeiro que representa um castigo de Deus. Mas todos eles pregam o retorno deste cativeiro. Quando você lê o livro de Ezequiel e se familiariza com sua pregação, percebe que ele é um profeta muito importante e você também percebe a grandeza de seus sermões. Ele foi apocalíptico porque pregou a respeito dos últimos dias. Sem essas revelações, não teríamos muitas informações. Durante a leitura do livro de Ezequiel e de suas profecias,
Peça a Deus que o Espírito Santo abra seus olhos e ouvidos para as aplicações de algumas das maiores pregações já feitas por um dos maiores profetas que já existiu. Infelizmente, nosso tempo hoje já se foi. Esteja conosco no próximo encontro com a palavra. Deus o abençoe grandemente. Até lá.